Numa fazenda luxuosa onde tradições equestres determinam status social, uma menina pobre de 8 anos, filha do caseiro, expressa timidamente seu sonho de participar da corrida anual de cavalos. O fazendeiro milionário e seus amigos ricos explodem em gargalhadas cruéis e decidem presenteá-la com o pior cavalo da propriedade, um animal considerado inútil e inadequado para corridas. O plano é simples: assistir a menina falhar publicamente, proporcionando entretenimento à elite local. Mas essa foi a pior decisão da vida do milionário. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O barulho dos cascos ecoava como música celestial pelos corredores de mármore do estábulo, criando uma sinfonia que fazia o coração de Clara bater mais forte. Seus sapatos gastos faziam um som completamente diferente. Um sussurro tímido contra o chão polido que parecia pedir desculpas por estar ali. A menina de 8 anos caminhava devagar, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e melancolia, enquanto observava os magníficos cavalos que nunca poderia chamar de seus. O cheiro de couro fino se misturava com o aroma doce do feno dourado, criando uma atmosfera que a transportava para um mundo onde sonhos pareciam possíveis. Clara pressionou o rosto contra as grades de ferro forjado, observando um garanhão negro que balançava a cabeça majestosamente, e como se soubesse que era o rei daquele lugar. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não conseguia nomear. Algum dia, murmurou para si mesma, algum dia vou correr como vocês. A voz grossa do Sr. Henrique ecoou pelo corredor, fazendo Clara se encolher instintivamente. O fazendeiro milionário caminhava com a confiança de quem possui tudo que vê, seus passos firmes contrastando com a postura curvada de seu pai, que o seguia alguns metros atrás. João, o caseiro, mantinha os olhos baixos enquanto recebia instruções sobre os preparativos para a corrida anual que aconteceria em 6 semanas. Quero tudo perfeito, dizia Henrique, gesticulando com as mãos ornamentadas por anéis dourados. Os Almeida vão trazer aquele puro sangue inglês, e não posso ficar atrás. Minha égua precisa estar em condições impecáveis. Clara observava tudo de longe, seu coração disparando quando o fazendeiro mencionou a corrida. Era o evento mais importante da região, quando todas as famílias ricas se reuniam para exibir seus melhores cavalos. Ela sonhava há anos em participar, imaginando-se cruzando a linha de chegada enquanto a multidão aplaudia. Claro que era apenas fantasia. Meninas como ela não corriam, apenas observavam de longe, servindo refrescos para os convidados importantes. Mas algo naquele dia era diferente. Talvez fosse a forma como a luz dourada da tarde atravessava as janelas do estábulo, ou o jeito como o garanhão negro a olhava como se pudesse ler seus pensamentos. Clara sentiu uma coragem estranha crescer em seu peito, uma determinação que nunca havia experimentado antes. Quando seu pai terminou de falar com o fazendeiro, ela se aproximou lentamente, seus dedos brincando nervosamente com a barra do vestido simples. Henrique anotou e franziu o senho, claramente incomodado com a presença da menina em seu espaço sagrado. "O que essa criança está fazendo aqui?" perguntou, dirigindo-se a João com um tom que não disfarçava a irritação. João abriu a boca para responder, mas Clara o interrompeu com uma voz que tremia como folha ao vento. "Senhor Henrique, posso fazer uma pergunta?" O fazendeiro arqueou uma sobrancelha, divertido pela audácia da pequena. "Fale logo, menina. Não tenho tempo a perder." Clara respirou fundo, sentindo o peso dos olhos do pai sobre si. "Eu queria saber se talvez eu pudesse participar da corrida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique piscou várias vezes,
como se não tivesse certeza de que havia ouvido corretamente. João ficou pálido, seus punhos se fechando involuntariamente. "Você quer o quê?" perguntou Henrique, sua voz carregada de uma incredulidade que rapidamente se transformava em algo mais perigoso. "Eu sempre sonhei em correr", continuou Clara, as palavras saindo em um jorro desesperado. "Eu sei que não tenho cavalo, mas talvez..." Henrique começou a rir. Era uma risada baixa no início, mas que foi crescendo até se tornar uma gargalhada cruel que ecoou pelas paredes de mármore. João deu um passo à frente, colocando a mão protetora no ombro da filha, mas era tarde demais. "Correr", repetiu Henrique, limpando lágrimas de tanto rir. "Você na minha corrida." A expressão em seus olhos mudou sutilmente, e Clara percebeu que algo terrível estava para acontecer. O fazendeiro tinha acabado de ter uma ideia. A risada de Henrique ecoou pelo estábulo como o som de cristal se quebrando, cada nota carregada de uma crueldade que fez Clara dar um passo atrás. O fazendeiro se virou para João, que permanecia imóvel, dividido entre o desejo de proteger a filha e o medo de perder o único emprego que sustentava sua família. "Sabe de uma coisa, João?", disse Henrique, sua voz agora perigosamente calma. "Acho que sua filha tem razão. Ela deveria participar da corrida." João sentiu o sangue gelar nas veias. Conhecia aquele tom, aquela expressão nos olhos do patrão. Henrique estava tramando algo, e Clara, na sua inocência, não percebia o perigo que se aproximava. "Senhor, ela é apenas uma criança", murmurou João, tentando manter a voz firme. "Não precisa se incomodar com as fantasias dela." Mas Henrique já havia se animado com sua própria ideia. Caminhou até a janela que dava para os campos verdejantes, as mãos entrelaçadas atrás das costas, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Não. Acho que é uma ideia brilhante. Afinal, não somos nós que sempre falamos sobre dar oportunidades aos menos favorecidos." Clara sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Talvez o fazendeiro realmente fosse considerá-la. Talvez seus sonhos não fossem tão impossíveis assim. Ela olhou para o pai, buscando aprovação, mas encontrou apenas preocupação em seus olhos cansados. "Claro que você vai precisar de um cavalo", continuou Henrique, se virando lentamente para encarar a menina. "E eu tenho exatamente o animal perfeito para você." João abriu a boca para protestar, mas Henrique o silenciou com um gesto. "Venha, menina, quero te apresentar ao seu novo companheiro." Eles caminharam pelos corredores do estábulo, passando por animais magníficos que pareciam esculpidos pelos deuses. Clara sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Henrique a conduziu até o final do corredor, onde ficavam os estábulos menos cuidados, aqueles que ela nunca havia explorado. "Aqui está ele", anunciou Henrique com uma reverência exagerada, apontando para um boxe no final. "Seu cavalo de corrida." Clara se aproximou das grades e sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Dentro do boxe havia um cavalo que mais parecia um fantasma do que um animal vivo. Sua pelagem, que um dia deve ter sido castanha, agora estava opaca e sem brilho. As costelas eram visíveis sob a pele esticada, e seus olhos, embora ainda vivos, carregavam uma tristeza profunda que espelhava a própria alma da menina. "Este é o trovão", disse Henrique, mal conseguindo conter o riso. "Ele já foi um grande corredor, não é mesmo, João?" João assentiu relutantemente. Ele conhecia a história do cavalo, um animal que havia sido negligenciado após uma lesão, esquecido nos fundos da propriedade como um lembrete inconveniente de fracassos passados. "Ele é perfeito para você", continuou Henrique, sua voz gotejando falsa generosidade. "Afinal, vocês têm muito em comum. Ambos são, como posso dizer, azarões." Clara estendeu a mão lentamente através das grades, e o cavalo se aproximou, farejando seus dedos com curiosidade. Havia algo em seus olhos que a tocou profundamente, uma inteligência ferida,
mas não morta. Uma dignidade que sobrevivia apesar de tudo. Ele é lindo, murmurou Clara. E pela primeira vez desde que começara a rir, Henrique pareceu surpreso. Lindo, repetiu, incrédulo. Menina, você está olhando para o mesmo animal que eu? Mas Clara não estava ouvindo. Suas mãos pequenas acariciavam o focinho do cavalo e ela podia sentir algo se movendo entre eles. Uma conexão que transcendia palavras. Trovão encostou a cabeça em sua mão e ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, disse ela, se virando para Henrique com os olhos brilhando. Obrigada por me dar essa chance. A expressão de Henrique mudou para algo entre frustração e fascínio. Ele havia esperado ver a menina chorar de decepção. Havia antecipado sua humilhação. Em vez disso, ela estava reagindo como se ele tivesse lhe dado o maior presente do mundo. Você tem 6 semanas para se preparar, disse ele, sua voz mais dura agora. A corrida acontece no sábado após o feriado. Espero que você e seu magnífico corcel estejam prontos. João finalmente encontrou sua voz. Senhor Henrique, talvez seja melhor reconsiderar. A corrida é perigosa e Clara nunca... Nunca o quê? Interrompeu Henrique, seus olhos brilhando com malícia. Nunca teve uma oportunidade? Bem, agora ela tem, e eu vou ter o maior prazer em assistir. Enquanto caminhavam de volta para casa, Clara não conseguia parar de falar sobre Trovão, sobre como seus olhos eram gentis, sobre como ela tinha certeza de que eles seriam uma equipe perfeita. João caminhava em silêncio, o peso da situação pressionando seus ombros como uma carga invisível. Ele sabia que Henrique não estava sendo generoso. Sabia que a corrida seria uma humilhação pública para sua filha, um espetáculo para entreter os ricos amigos do fazendeiro. Mas também sabia que Clara já havia se apaixonado pela ideia, pelo cavalo, pela possibilidade. Como poderia ele destruir os sonhos da filha, mesmo sabendo que eram construídos sobre a crueldade alheia? Clara não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto de madeira da pequena casa que dividia com o pai, sua mente fervilhando com imagens de Trovão. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos tristes, mas inteligentes. Sentia a textura áspera de sua pelagem sob os dedos. Havia algo naquele cavalo que a chamava, uma conexão que ela não conseguia explicar. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pela janela, Clara já estava de pé, vestindo sua roupa mais velha. João ainda dormia, exausto pelo trabalho pesado dos dias anteriores, e ela decidiu não acordá-lo. Havia algo que precisava fazer sozinha. O estábulo estava silencioso na manhã fresca, com apenas o som suave dos cavalos se movendo em seus boxes. Clara caminhou diretamente para o fundo, onde Trovão aguardava. O cavalo ergueu a cabeça quando a viu se aproximar, suas orelhas se movendo para a frente em um gesto que ela interpretou como reconhecimento. "Oi, menino!" murmurou ela, estendendo a mão. "Lembra de mim?" Trovão se aproximou lentamente, seus movimentos revelando uma claudicação sutil que partiu o coração de Clara. Ela podia ver que ele estava com dor, mas havia algo em sua postura que falava de dignidade preservada, de um espírito que se recusava a ser completamente quebrado. "Eu sei que você já foi magnífico", disse ela, acariciando seu pescoço. "E você ainda é. Eles só não conseguem ver." O cavalo inclinou a cabeça, como se entendesse cada palavra. Clara abriu o portão do box e entrou, seus movimentos lentos e deliberados. Trovão não recuou, apenas a observou com aqueles olhos profundos que pareciam guardar 1000 histórias. "Você quer sair daqui?" perguntou ela, notando como o espaço era pequeno e mal ventilado. "Que tal darmos uma caminhada?" Encontrou uma corda velha pendurada na parede e a amarrou gentilmente ao cabresto de Trovão. O cavalo a seguiu sem resistência, seus cascos fazendo um som melancólico contra o chão de pedra. Clara o conduziu para fora do estábulo
em direção a um pequeno campo que ficava atrás da propriedade principal. Foi quando ela realmente viu a extensão do abandono. Sob a luz do sol, a condição de Trovão era ainda mais chocante. Sua pelagem estava sem brilho, sua crina emaranhada, e ela podia contar suas costelas. Mais perturbador ainda era a forma como ele favorecia a perna traseira esquerda, claramente compensando uma lesão antiga. "O que fizeram com você?" murmurou ela, lágrimas brotando em seus olhos. Como se sentindo sua angústia, Trovão baixou a cabeça e a encostou suavemente no ombro da menina. O gesto foi tão terno, tão cheio de compreensão mútua, que Clara não conseguiu conter os soluços. "Eu vou cuidar de você", prometeu ela, abraçando o pescoço do cavalo. "Não importa o que digam, eu sei que você é especial." Eles passaram a manhã inteira juntos naquele campo. Clara removeu os emaranhados da crina de Trovão com os dedos, falando com ele em voz baixa sobre seus sonhos, sobre como sempre havia observado as corridas de longe, imaginando como seria sentir o vento no rosto enquanto voava pela pista. "Eu sei que não temos muito tempo", disse ela, observando como Trovão parecia mais alerta agora que estava ao ar livre. 6 semanas, mas eu acredito em nós." Foi então que ouviu passos se aproximando. Virou-se para ver seu pai caminhando em direção a eles. Sua expressão, uma mistura de preocupação e tristeza. João havia acordado e a procurado pela casa toda antes de adivinhar onde ela estaria. "Clara", disse ele suavemente, "precisamos conversar." A menina se colocou instintivamente entre o pai e Trovão, como se protegendo o cavalo de uma ameaça. "Se você veio me dizer que não posso fazer isso, eu não vou ouvir." João suspirou e se aproximou devagar, seus olhos examinando o cavalo com o conhecimento de alguém que havia passado a vida inteira cuidando de animais. O que viu o deixou ainda mais preocupado. "Filha", disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente, "você não entende o que está acontecendo aqui. O Sr. Henrique não está sendo bondoso. Ele está me dando uma chance", interrompeu Clara, sua voz tremendo de emoção. "Pela primeira vez na minha vida, alguém está me dando uma chance de mostrar do que sou capaz." João olhou para os olhos da filha, tão cheios de esperança e determinação, e sentiu seu coração se partir. Como poderia ele destruir aquele sonho? Como poderia explicar que às vezes as pessoas fazem coisas cruéis por diversão? "Encontro você aqui todas as manhãs", disse ele finalmente, sua voz rouca, "não sozinha. E vamos ver o que podemos fazer por este cavalo." A expressão de Clara se transformou em pura alegria. Ela correu para abraçar o pai, que a segurou com força, desejando poder protegê-la do que estava por vir. "Obrigada, papai", murmurou ela. "Eu sabia que você entenderia." João olhou por cima da cabeça da filha para Trovão, que os observava com aqueles olhos inteligentes. O cavalo havia sido negligenciado, isso era óbvio, mas havia algo mais. Uma centelha que ainda não havia sido completamente extinguida. Talvez, apenas talvez, eles pudessem transformar a crueldade do fazendeiro em algo belo. Mas primeiro, precisavam de um milagre. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Clara nunca havia experimentado antes. Acordava antes do amanhecer, ajudava o pai com as tarefas básicas da casa e depois corria para encontrar Trovão. A cada manhã, o cavalo parecia estar esperando por ela, como se tivesse aprendido que aqueles momentos juntos eram os mais importantes de seu dia. João observava a filha trabalhar com uma mistura de orgulho e apreensão. Clara havia encontrado água fresca para Trovão. Havia conseguido feno de melhor qualidade das reservas, que o fazendeiro não notaria que faltavam, e passava horas escovando a pelagem opaca do cavalo com uma escova velha que havia encontrado abandonada. "Você está mais bonito a cada dia", murmurava ela, trabalhando pacientemente para desembaraçar a crina de Trovão.
Logo você vai estar brilhando como os outros cavalos. Mas os primeiros obstáculos logo se apresentaram. Durante a segunda semana, enquanto Clara conduzia Trovão para o campo onde treinavam, ela ouviu risadas familiares. 3 crianças se aproximavam: Ricardo, filho do fazendeiro vizinho, Camila, filha do juiz da cidade, e Pedro, cujo pai possuía o maior banco da região. "Olhem só", disse Ricardo, sua voz cheia de desdém. "A menina do caseiro está brincando de cavaleira." Os 3 se aproximaram montados em cavalos magníficos, seus equipamentos de montar reluzindo sob o sol. Clara sentiu o rosto esquentar, mas manteve a cabeça erguida, sua mão firme na rédea de Trovão. "Esse é o cavalo que você vai usar na corrida?" perguntou Camila, mal conseguindo conter o riso. "Ele parece que está morrendo." Pedro fez seu cavalo rodear Clara e Trovão em círculos, forçando-os a se moverem desajeitadamente. "Meu pai disse que o seu cavalo costumava ser o mais lento de toda a propriedade. Disse que é praticamente um aleijado." Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "Trovão não é aleijado", disse ela, sua voz tremendo apenas ligeiramente. "Ele só precisava de alguém que acreditasse nele." Ricardo desmontou e se aproximou, examinando Trovão com a crueldade casual de alguém que nunca havia conhecido negação. "Sabe o que acho que vai acontecer na corrida?" disse ele, sua voz baixa e venenosa. "Acho que vocês 2 vão ser uma piada. Todo mundo vai rir tanto que você vai querer se esconder para sempre. Talvez seja melhor desistir agora", acrescentou Camila, fingindo preocupação. "Você só vai se envergonhar." Clara olhou para Trovão, que permanecia imóvel ao seu lado. Mas ela podia sentir a tensão em seus músculos. Era como se o cavalo estivesse se preparando para defendê-la, mesmo em seu estado enfraquecido. "Eu não vou desistir", disse ela, sua voz ganhando força. "Não importa o que vocês digam." Os 3 jovens trocaram olhares e riram novamente. "Está bem", disse Ricardo, remontando seu cavalo, "mas não digam que não avisamos." Eles se afastaram galopando, seus cavalos levantando nuvens de poeira que fizeram Clara tossir. Quando finalmente ficaram sozinhos, ela se apoiou contra Trovão, sentindo o tremor em suas pernas. "Eles estão errados", murmurou ela, mais para si mesma do que para o cavalo. "Eles não conhecem você como eu conheço." Trovão virou a cabeça e a tocou suavemente com o focinho, como se tentasse consolá-la. O gesto foi tão gentil, tão cheio de compreensão, que Clara sentiu sua determinação se renovar. Mas os problemas não pararam por aí. No final da semana, quando Clara chegou ao estábulo para seu encontro matinal com Trovão, encontrou Henrique esperando por ela, acompanhado de 2 homens que ela não reconheceu. "Ah, aqui está nossa pequena amazona", disse Henrique, sua voz gotejando sarcasmo. "Cavalheiros, permitam-me apresentar Clara e seu magnífico corcel." Os homens riram, claramente entretidos pela situação. Clara reconheceu o tipo, amigos ricos de Henrique que vinham para se divertir às custas dos outros. "Henrique me contou sobre sua ambição", disse um deles, um homem robusto com bigode grisalho. "Devo admitir que estou curioso para ver como isso vai acabar." "Vai ser melhor que um circo", acrescentou o outro, mais jovem e com um sorriso cruel. "Quando foi a última vez que vimos algo tão divertido?" Clara sentiu a humilhação queimar em suas bochechas, mas forçou-se a permanecer de pé. "Posso levar Trovão para treinar agora?" perguntou, sua voz mais forte do que se sentia. "Claro, claro", disse Henrique, gesticulando magnanimamente. "Não deixe que nossa presença a impeça. Na verdade, adoraríamos ver um pouco desse treinamento." Os 3 homens se posicionaram como se estivessem prestes a assistir a um espetáculo. Clara conduziu Trovão para o campo, sentindo o peso de seus olhares sobre si. Cada movimento parecia amplificado, cada hesitação de Trovão era recebida com risadas baixas. Quando tentou fazer o cavalo trotar,
sua claudicação ficou ainda mais evidente. Os homens explodiram em gargalhadas, comentando entre si sobre a comédia que estavam presenciando. "Isso é cruel demais, até para mim", murmurou o homem do bigode, mas ainda estava rindo. Clara parou no meio do campo, suas mãos tremendo nas rédeas. Por um momento, a realidade da situação a atingiu com força total. Ela estava sendo usada como entretenimento. Sua dor era a diversão deles. Mas então sentiu algo mudar em Trovão. O cavalo se endireitou, suas orelhas se moveram para frente, e ele olhou diretamente para os homens como se os desafiasse. Havia uma dignidade em sua postura que Clara nunca havia visto antes. "Você está certo", murmurou ela para o cavalo. "Nós vamos mostrar a eles." Algo havia mudado entre eles naquele momento. Uma determinação compartilhada, uma recusa em ser humilhados. A verdadeira batalha estava apenas começando. Dr. Augusto Silva havia sido veterinário na região por mais de 30 anos, e seus olhos experientes raramente erravam ao avaliar um animal. Naquela manhã de quinta-feira, ele havia chegado à fazenda para um check-up de rotina nos cavalos de corrida de Henrique. Mas algo o fez parar quando passou pelo fundo do estábulo. Clara estava lá, como sempre, escovando o Trovão com uma dedicação que tocou o coração do veterinário. Ela cantarolava baixinho uma canção que sua mãe costumava cantar, e o cavalo parecia hipnotizado pela melodia, seus olhos meio fechados em contentamento. "Bom dia, pequena", disse Dr. Augusto, aproximando-se devagar para não assustar o cavalo. Clara se virou, surpresa. Conhecia o veterinário de vista, mas nunca havia falado com ele. "Bom dia, doutor", respondeu timidamente. "Posso?", perguntou ele, indicando o Trovão. Clara assentiu, curiosa sobre o que o homem pensava de seu cavalo. Dr. Augusto se aproximou com os movimentos seguros de alguém que havia passado décadas trabalhando com animais. Suas mãos experientes correram pela pelagem de Trovão, examinando sua condição com cuidado profissional. O cavalo permaneceu calmo, como se sentisse que, finalmente, alguém com conhecimento o estava avaliando. "Interessante", murmurou o veterinário, seus dedos encontrando uma cicatriz antiga na perna traseira esquerda do cavalo. "Muito interessante." "O que foi?", perguntou Clara, aproximando-se. Dr. Augusto continuou seu exame, verificando os dentes de Trovão, observando sua postura, testando suavemente a mobilidade da perna lesionada. Quanto mais examinava, mais sua expressão se transformava em algo entre surpresa e indignação. "Menina", disse ele finalmente, "você sabe a história deste cavalo?" Clara balançou a cabeça. "Só sei que ele foi negligenciado. O Sr. Henrique disse que ele costumava correr, mas agora..." "Costumava correr?", interrompeu o Dr. Augusto, sua voz carregada de emoção. "Menina, este cavalo não costumava correr. Este é Tempestade Dourada." O nome não disse nada para Clara, mas a reverência na voz do veterinário a fez prestar atenção. "Há 5 anos", continuou o Dr. Augusto. "E este cavalo era uma lenda. Filho de Vento Negro e neto de Estrela da Manhã, 2 das linhagens mais nobres da região. Ele ganhou todas as corridas locais por 3 anos seguidos." Clara olhou para Trovão com novos olhos. "Ele era um campeão?" "O maior que já vi", confirmou o veterinário. "Mas então aconteceu um acidente durante uma corrida. Ele caiu e machucou a perna. Nada que não pudesse ser tratado. Mas..." Dr. Augusto parou, sua expressão se tornando sombria. "Henrique decidiu que um cavalo ferido não valia o investimento. Em vez de tratar adequadamente, ele o abandonou nos fundos da propriedade." Clara sentiu uma raiva crescendo em seu peito. Ele abandonou o Trovão porque ele se machucou? Pior que isso, a lesão nunca foi tratada corretamente. Com o tempo, desenvolveu uma inflamação crônica que poderia ter sido evitada com cuidados básicos. O veterinário se abaixou para ficar na altura de Clara.
Mas aqui está o que Henrique não sabe. Esta lesão, apesar de crônica, ainda pode ser tratada, não completamente, mas o suficiente para que ele possa correr novamente. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Você pode ajudá-lo? Dr. Augusto olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Oficialmente, não posso fazer nada sem a autorização do proprietário. Mas ele fez uma pausa significativa. E posso te ensinar algumas técnicas de fisioterapia animal que sua mãe usava com os cavalos feridos. Minha mãe? Perguntou Clara, surpresa. Você não sabia? Sua mãe, Maria, era conhecida na região por sua habilidade com cavalos feridos. Ela tinha um dom natural para a cura. Henrique até mesmo a chamava quando seus cavalos mais valiosos se machucavam. Clara sentiu como se um pedaço perdido de sua identidade tivesse sido restaurado. Ela nunca me contou. Ela morreu quando você era muito pequena, disse Dr. Augusto gentilmente. Mas o dom estava no sangue dela, e aposto que está no seu também. O veterinário passou a próxima hora ensinando Clara técnicas simples mas eficazes de fisioterapia. Mostrou como massagear a perna lesionada para melhorar a circulação, como aplicar compressas mornas usando ervas que cresciam nos campos e como exercitar gradualmente o cavalo para fortalecer os músculos ao redor da lesão. Faça isso todos os dias, instruiu ele. Com paciência e dedicação, você pode devolver a ele pelo menos parte de sua antiga grandeza. Mas e se o Sr. Henrique descobrir? Perguntou Clara. Dr. Augusto sorriu tristemente. Henrique não presta atenção em nada que considera sem valor. Ele não vai notar as melhorias até que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para impedir que vocês dois provem que ele estava errado. Quando o veterinário se preparou para partir, ele se virou uma última vez. Clara, este cavalo já foi o orgulho da região. Ele tem sangue de campeão correndo em suas veias. O que Henrique fez foi cruel, mas não foi irreversível. Você realmente acha que nós temos uma chance? Dr. Augusto olhou para Trovão, que observava a conversa com aqueles olhos inteligentes. Menina, eu vi este cavalo voar pelos campos como se tivesse asas. Se alguém pode trazer de volta essa magia, é você. Após a partida do veterinário, Clara se ajoelhou ao lado de Trovão, suas mãos tremendo de emoção. Você ouviu isso? Murmurou. Você é um campeão, sempre foi. Trovão inclinou a cabeça, como se entendesse a magnitude da revelação. Em seus olhos, Clara viu uma centelha que não havia notado antes. A centelha de alguém que estava começando a lembrar quem realmente era. A partir daquele dia, tudo mudaria. As nuvens escuras começaram a se formar no horizonte durante a tarde de sexta-feira. Mas Clara estava tão concentrada no tratamento de Trovão que não notou os sinais da tempestade que se aproximava. Seguindo as instruções do Dr. Augusto, ela havia coletado ervas nos campos e preparado uma compressa morna para a perna lesionada do cavalo. Está funcionando, murmurou ela, observando como Trovão estava respondendo ao tratamento. Você está caminhando melhor, era verdade. Após apenas alguns dias de cuidados adequados, a claudicação do cavalo havia diminuído visivelmente. Ainda estava longe de ser perfeita, mas havia uma fluidez em seus movimentos que não existia antes. João chegou ao campo correndo, seus olhos voltados para o céu ameaçador. Clara, precisamos ir. Vem tempestade forte. Mas mesmo enquanto falava, as primeiras gotas pesadas começaram a cair. Em questão de minutos, a chuva se transformou em um dilúvio torrencial, acompanhado por ventos que faziam as árvores se curvarem perigosamente. O abrigo! Gritou Clara por cima do barulho do vento. Eles haviam construído um abrigo simples para Trovão no campo, longe dos estábulos principais, usando madeira velha e lona que João havia conseguido sem que Henrique notasse. Mas agora, sob a força da tempestade, a estrutura improvisada estava se desintegrando.
Clara observou horrorizada quando uma rajada de vento arrancou a lona, levando-a pelos ares como uma pipa gigante. As tábuas de madeira começaram a se soltar, uma por uma, até que não restou nada além de destroços espalhados pelo campo encharcado. Tudo perdido, disse João, passando a mão pelos cabelos molhados. Todo o trabalho, mas Clara não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Trovão, que permanecia imóvel no meio da tempestade, a chuva escorrendo por sua pelagem. O cavalo parecia uma estátua viva, digno e resistente mesmo diante da fúria da natureza. Ele precisa de abrigo, disse ela, sua voz mal audível por cima do trovão. Ele vai ficar doente. Clara, não podemos fazer nada agora, gritou João. Temos que esperar a tempestade passar. Mas Clara já estava se movendo, lutando contra o vento para chegar até Trovão. Quando finalmente o alcançou, ela abraçou seu pescoço, sentindo o calor de seu corpo contrastando com a chuva fria. Não vou deixar você aqui, prometeu ela. Foi então que João tomou uma decisão que mudaria tudo. Olhando para a filha e o cavalo, ambos encharcados, mas unidos em sua determinação, ele percebeu que não podia mais fingir que aquilo era apenas uma fantasia de criança. Venha, disse ele, sua voz firme apesar da tempestade. Vamos levá-lo para o estábulo principal. Clara olhou para o pai com incredulidade. Mas o Sr. Henrique... O Sr. Henrique não precisa saber, interrompeu João. Pelo menos não esta noite. Eles conduziram Trovão através da tempestade, lutando contra o vento e a chuva torrencial. O cavalo o seguiu confiante, como se soubesse que finalmente estava sendo levado para onde sempre deveria ter estado. O estábulo principal era um mundo diferente do lugar onde Trovão havia sido mantido. Os boxes eram espaçosos, bem ventilados, com cama fresca e comedouros de metal reluzente. Clara escolheu um box vazio no final do corredor, longe dos cavalos de raça de Henrique. Apenas por esta noite, murmurou João. Mas ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente. Enquanto secavam Trovão com toalhas limpas, Clara notou algo extraordinário. Sob a luz adequada do estábulo, com sua pelagem limpa e sem a camada de sujeira que a cobria constantemente, o cavalo parecia completamente diferente. Era como se a tempestade tivesse lavado não apenas a chuva, mas também anos de negligência. Papai, murmurou ela, olhe para ele. João ergueu os olhos e ficou sem palavras. Trovão estava de pé no centro do box. Sua cabeça erguida com uma dignidade que não demonstrava há anos. Sua pelagem, embora ainda sem o brilho total, mostrava sinais de sua cor original, um castanho dourado que explicava seu nome verdadeiro. Meu Deus, sussurrou João. Eu me lembro dele agora, há 5 anos, quando ele ganhava todas as corridas. Ele está voltando, disse Clara, sua voz cheia de admiração. Ele está se lembrando de quem é. Eles passaram a noite no estábulo. João dormindo em uma cadeira enquanto Clara se aconchegava no feno ao lado do box de Trovão. A tempestade continuou rugindo lá fora, mas dentro do estábulo havia uma paz que nenhum dos dois havia experimentado em semanas. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas do estábulo, Clara acordou com o som de cascos se movendo no box. Esfregou os olhos e olhou para cima, sem conseguir acreditar no que via. Trovão estava se movendo pelo box com uma fluidez que ela não havia visto antes. Sua perna, após uma noite de descanso adequado em um ambiente seco e confortável, parecia muito melhor. Mas mais que isso, havia algo em sua postura, em seu porte, que falava de força renovada. Papai, murmurou ela, cutucando João. Acorde. João abriu os olhos e imediatamente se endireitou. Clara, precisamos tirá-lo daqui antes que... Antes do quê? Veio uma voz familiar da entrada do estábulo. Henrique estava parado ali,
suas roupas ainda molhadas da chuva, seus olhos percorrendo o estábulo até pousarem no box onde Trovão estava. Sua expressão passou por uma série de emoções: surpresa, confusão e, finalmente, algo que se aproximava da incredulidade. "Esse é o cavalo que eu dei para sua filha?", perguntou ele, sua voz estranhamente baixa. João se levantou lentamente, preparando-se para enfrentar a ira de seu patrão. Mas Henrique parecia mais perplexo que furioso. "Ele parece..." começou Henrique, depois parou, como se não conseguisse encontrar as palavras. "Ele parece o que costumava ser", terminou Clara, levantando-se corajosamente. "Ele só precisava de amor." Henrique olhou para a menina, depois para o cavalo, e pela primeira vez desde que havia concebido seu plano cruel, sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Era o começo do arrependimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique permaneceu imóvel na entrada do estábulo, seus olhos fixos em Trovão, como se estivesse vendo um fantasma. O cavalo, por sua vez, o encarava com uma dignidade que fez o fazendeiro se lembrar de tempos que preferira esquecer. "Senhor Henrique", começou João, sua voz tensa. "Posso explicar?" "Tempestade Dourada", murmurou Henrique, interrompendo-o. O nome saiu de seus lábios como uma confissão involuntária. Carregada de memórias que havia enterrado profundamente, Clara sentiu o coração acelerar. "Então você se lembra dele?" Henrique deu um passo à frente, depois parou, como se uma força invisível o impedisse de se aproximar mais. "Ele ganhou 17 corridas consecutivas, quebrou todos os recordes da região. Sua voz falhou. "Você o abandonou", completou Clara, sua voz tremendo não de medo, mas de uma coragem que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. A expressão de Henrique endureceu, mas havia algo diferente em seus olhos. Ele estava ferido, inútil, não valia mais o investimento. Ele estava ferido e precisava de ajuda, corrigiu Clara, aproximando-se de Trovão. "Mas você preferiu fingir que ele não existia." João segurou a respiração, certo de que a ousadia da filha custaria caro. Mas Henrique não explodiu em raiva como esperado. Em vez disso, pareceu diminuir, como se o peso de suas próprias ações finalmente o estivesse alcançando. "Você não entende", disse ele, sua voz mais baixa agora. Cavalos feridos não vencem corridas. Ele tinha se tornado um lembrete constante de fracasso. "Fracasso?", repetiu Clara, incrédula. "Ele ganhou mais corridas do que qualquer outro cavalo da região. Como isso é fracasso?" Henrique fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade que Clara nunca havia visto antes. "Porque na última corrida, a que realmente importava, ele caiu, na frente de todos os meus amigos, dos investidores de São Paulo. Ele me fez parecer um tolo." "Então você o puniu por se machucar?", perguntou Clara, sua voz carregada de uma tristeza que partiu o coração de João. "Eu o esqueci", admitiu Henrique, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. "Eu o deixei nos fundos da propriedade e fingi que nunca existiu." Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Trovão começou a se mover lentamente em direção às grades do box, seus olhos fixos em Henrique. Não havia raiva em sua expressão, apenas uma melancolia profunda que falava de anos de incompreensão. "Ele está se lembrando de você", murmurou Clara, observando a interação. Henrique estendeu a mão hesitantemente, depois a retirou. "Ele deve me odiar." "Cavalos não odeiam", disse Clara simplesmente. "Eles perdoam, mesmo quando não merecemos." As palavras da menina atingiram Henrique como um raio. Ele olhou para Clara, realmente a viu pela primeira vez, não como a filha do caseiro, não como entretenimento, mas como uma pessoa que havia mostrado mais compaixão em algumas semanas do que ele em anos. "O que você fez com ele?", perguntou Henrique, sua voz quase um sussurro. "Eu o amei", respondeu Clara. "Eu acreditei nele quando ninguém mais acreditava." João observava a troca,
percebendo que algo fundamental estava mudando. O homem que havia planejado humilhar sua filha estava enfrentando um espelho que refletia sua própria crueldade. "Ele pode correr novamente?" perguntou Henrique, surpreendendo a todos. "Dr. Augusto disse que sim", respondeu Clara. "Talvez não como antes, mas ele pode correr." Henrique fechou os olhos, lutando com uma decisão que mudaria tudo. Quando os abriu, havia uma determinação que não estava lá antes. "Eu quero cancelar a corrida", disse ele abruptamente. "O quê?" exclamaram Clara e João simultaneamente. "Você ouviu? Vou cancelar a corrida, chamar todos os participantes, devolver o dinheiro das apostas." Acabou. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Mas por quê?" "Porque eu percebi o que estou fazendo", disse Henrique, sua voz carregada de culpa. "Eu transformei você em um espetáculo. Eu queria vê-la falhar, queria rir da sua dor. Que tipo de homem faz isso com uma criança?" "O tipo de homem que ainda pode mudar", disse Clara, suas palavras saindo antes que pudesse pensá-las melhor. Henrique a olhou com surpresa. "Você não entende. Eu planejei sua humilhação. Eu dei a você o pior cavalo da propriedade, esperando que você fracassasse publicamente." "Eu sei", disse Clara calmamente. "Eu sempre soube." "Sabia?" perguntou João, surpreso. "Claro que sabia. Vocês acham que eu sou estúpida?" Clara sorriu tristemente. "Eu sabia que vocês estavam rindo de mim, que era tudo uma piada cruel. Mas sabe o que mais? Eu não me importava." "Não se importava?" repetiu Henrique, incrédulo. "Não", disse Clara, acariciando o focinho de trovão. "Porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha uma chance. Talvez fosse uma piada para você, mas para mim era um sonho. E este cavalo, que você considera lixo, se tornou meu melhor amigo." Henrique sentiu algo se quebrando dentro dele. "Eu sou um monstro." "Não", disse Clara, sua voz firme. "Você é um homem que cometeu um erro, mas cancelar a corrida seria o maior erro de todos." "Como assim?" Clara respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras determinariam o futuro de todos eles. "Porque agora eu realmente tenho uma chance. Trovão está melhor. Eu aprendi muito sobre cavalos, e nós dois estamos prontos para mostrar do que somos capazes. Se você cancelar a corrida agora, nunca saberemos o que poderia ter acontecido." Henrique olhou para a menina, depois para o cavalo e finalmente para João, que observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você realmente quer fazer isso?" perguntou ele. "Mesmo sabendo que começou como uma crueldade?" "Especialmente sabendo disso", respondeu Clara. "Porque agora não é sobre você. É sobre mim, sobre Trovão, e sobre provar que às vezes os azarões podem surpreender todo mundo." Henrique assentiu lentamente. Uma decisão tomada. "Então a corrida acontecerá, mas desta vez eu estarei torcendo por você." A mudança em Henrique não passou despercebida pelos outros trabalhadores da fazenda. Dona Marta, a cozinheira que havia trabalhado na propriedade por mais de 20 anos, foi a primeira a notar quando o patrão começou a perguntar sobre Clara e Trovão em vez de simplesmente ignorá-los. "Ele está diferente", comentou ela com Pedro, o responsável pelos equipamentos, enquanto preparavam o almoço. "Ontem ele perguntou se a menina estava se alimentando bem." Pedro, um homem robusto de meia idade, com mãos calejadas pelo trabalho, assentiu pensativo. "Eu vi ele observando os treinos dela de longe, não com aquele sorriso cruel de antes, mas com algo que parecia preocupação." A transformação de Henrique criou ondas que se espalharam por toda a propriedade. Os trabalhadores, que antes evitavam se envolver com a brincadeira do patrão, começaram a demonstrar um interesse genuíno pelo progresso de Clara. Foi Carlos, o ferreiro, quem primeiro ofereceu ajuda prática. Ele apareceu no estábulo numa tarde ensolarada, carregando uma sela pequena e restaurada. "Encontrei isso no depósito", disse ele.
tentando parecer casual. Estava só juntando poeira. Pensei que talvez servisse para a menina. Clara examinou a cela com olhos brilhantes. Era pequena, claramente feita para uma criança, mas estava em condições impecáveis. Para mim? Perguntou incrédula. Era da filha do antigo dono, explicou Carlos. Ela cresceu e se mudou para a cidade. A cela estava só, esperando. João observou a interação com gratidão. Ele havia se preocupado com o equipamento. Sabendo que Clara precisaria de uma cela adequada para a corrida, mas não tinha recursos para comprar uma nova. Obrigada, seu Carlos, disse Clara, abraçando o ferreiro com força. É perfeita. A generosidade de Carlos abriu as comportas. Nos dias seguintes, outros trabalhadores começaram a aparecer com pequenos presentes e ofertas de ajuda. Ana, a esposa do vaqueiro, trouxe uma roupa de montar que havia pertencido à sua sobrinha. Miguel, o tratador dos cavalos, apareceu com suplementos vitamínicos que sobraram do estoque principal. Não posso dar oficialmente, explicou Miguel, piscando para Clara. Mas se alguns comprimidos caírem acidentalmente no comedouro do trovão, quem sou eu para impedir? A mudança mais surpreendente veio de Dona Helena, a governanta da casa principal. Ela havia sempre sido distante, mantendo-se estritamente nos limites de suas responsabilidades. Mas numa manhã de quarta-feira, ela apareceu no estábulo com uma expressão determinada. Menina, disse ela, sua voz formal, mas não hostil. Você sabe montar adequadamente? Clara corou. Eu aprendi sozinha, observando os outros. Isso não serve, declarou Dona Helena. Se você vai representar esta propriedade, precisa saber o que está fazendo. Venha comigo. Para surpresa de todos, incluindo João, Dona Helena revelou-se uma instrutora de equitação competente. Ela havia aprendido a montar na juventude, antes de se tornar governanta, e mantinha um conhecimento sólido das técnicas adequadas. Costas retas, instruía ela, observando Clara praticar no campo. As rédeas são extensões das suas mãos, não cordas para puxar. Deixe o cavalo sentir suas intenções. Clara absorvia cada lição com sede de conhecimento. Sob a orientação de Dona Helena, sua postura melhorou, sua confiança cresceu e sua conexão com o trovão se aprofundou ainda mais. Vocês estão começando a parecer uma equipe de verdade, observou Dona Helena após uma sessão particularmente boa. Há algo especial na forma como vocês se comunicam. A rede de apoio cresceu organicamente. José, o jardineiro, começou a aparecer com cenouras e maçãs frescas para Trovão. Para manter a energia, explicava ele com um sorriso. Teresa, a faxineira, trouxe escovas melhores e produtos de limpeza para manter a pelagem do cavalo reluzente. Até mesmo os trabalhadores mais jovens se envolveram. Ricardo, o filho do vaqueiro, começou a cronometrar os treinos de Clara, oferecendo feedback sobre sua velocidade e técnica. Você está melhorando a cada dia, disse ele, mostrando seus números. Na primeira semana, você mal conseguia fazer Trovão trotar. Agora vocês estão galopando como se fossem um só. João observava tudo com uma mistura de gratidão e espanto. Ele havia passado anos naquela propriedade, sempre mantendo distância respeitosa dos outros trabalhadores, focado apenas em suas próprias responsabilidades. Agora, pela primeira vez, sentia que fazia parte de uma comunidade. Nunca vi nada assim, comentou ele com o Dr. Augusto, que havia voltado para uma consulta de acompanhamento. É como se todos tivessem acordado para apoiar Clara. Não é sobre Clara, respondeu o veterinário, observando a menina trabalhar com Trovão. É sobre esperança. Essas pessoas viram muita injustiça, muita crueldade. Agora têm a chance de apoiar algo bom, algo puro. Dr. Augusto estava certo. Clara havia se tornado mais que uma menina tentando realizar um sonho. Ela havia se tornado um símbolo de possibilidade para todos os que se sentiam esquecidos ou desvalorizados.
A própria Clara sentia a diferença. Onde antes caminhava pela propriedade como uma sombra, agora recebia sorrisos e palavras de encorajamento. Pessoas que antes a ignoravam paravam para perguntar sobre seu progresso, ofereciam conselhos, compartilhavam histórias de suas próprias experiências com cavalos. "Sabe o que é mais incrível?", disse ela para Trovão numa tarde, enquanto o escovava após um treino particularmente bom. "Eu pensei que seria só eu e você contra o mundo. Mas agora temos uma família inteira nos apoiando." Trovão relinchava suavemente, como se concordasse. O cavalo também havia mudado. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que não mostrava há anos. Sua pelagem estava recuperando o brilho dourado, e seus movimentos eram cada vez mais fluidos e confiantes. Henrique observava tudo de longe, inicialmente com confusão, depois com algo que se aproximava da admiração. Ele havia criado aquela situação como uma crueldade, mas ela havia se transformado em algo belo, uma comunidade unida por um propósito comum. "Ela fez algo que eu nunca consegui", murmurou ele para si mesmo, observando Clara interagir com os trabalhadores como se fosse uma filha querida por todos. Ela os fez trabalhar juntos não por medo, mas por amor. O fazendeiro estava aprendendo uma lição que o dinheiro nunca havia lhe ensinado, que a verdadeira liderança não vem da autoridade, mas da inspiração. 2 semanas antes da corrida, quando tudo parecia estar indo perfeitamente, o desastre aconteceu. Clara havia acordado com uma energia especial naquela manhã de terça-feira, planejando uma sessão de treinamento mais intensa com Trovão. O cavalo havia mostrado progressos notáveis, e ela sentia que finalmente estavam prontos para testar seus limites. "Hoje vamos tentar aquele galope completo", disse ela para Trovão, ajustando a sela com o cuidado que havia aprendido com Dona Helena. "Eu sei que você está pronto." O cavalo pareceu entender sua excitação, suas orelhas se movendo para frente em antecipação. Eles haviam desenvolvido uma linguagem própria ao longo das semanas. Pequenos gestos, mudanças de postura que comunicavam mais do que palavras jamais poderiam. O treino começou magnificamente. Trovão se movia com uma fluidez que lembrava seus dias de glória, sua passada se alongando com cada metro percorrido. Clara sentia o vento em seu rosto, a sensação de liberdade que sempre havia sonhado experimentar. "Mais rápido", murmurou ela, incentivando o Trovão a aumentar o ritmo. "Mostre-me do que você é capaz." O cavalo respondeu instantaneamente, seus músculos se contraindo com força renovada. Por um momento glorioso, eles voaram pelo campo como se nada pudesse detê-los. Clara riu de pura alegria. Sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, foi então que aconteceu. Sem aviso, Trovão tropeçou, sua perna traseira esquerda cedendo sob o peso. O cavalo cambaleou, lutando para manter o equilíbrio, mas a dor antiga havia retornado com força total. Clara sentiu o momento exato em que tudo mudou. O galope fluido se transformou em movimentos descoordenados, e ela teve que usar toda a sua habilidade para manter-se na sela enquanto o Trovão diminuía o ritmo, claramente em sofrimento. "Calma, menino", disse ela, sua voz tremendo de preocupação. "Calma." Quando finalmente pararam, Clara desmontou rapidamente e examinou a perna de Trovão. Seus piores medos se confirmaram. A perna estava inchada. O cavalo mal conseguia apoiar o peso nela, e havia uma rigidez em seus movimentos que não existia há semanas. Não, murmurou ela, lágrimas brotando em seus olhos. "Não agora. Por favor, não agora." João chegou correndo, alertado pelo relinchar de dor de Trovão. Uma olhada foi suficiente para ele entender a gravidade da situação. "Clara", disse ele suavemente, "preciso chamar o Dr. Augusto. Ele vai ficar bem", insistiu Clara, sua voz carregada de desespero. "Ele só precisa de descanso. Amanhã estará melhor." Mas mesmo enquanto falava, ela podia ver que não era apenas fadiga. A lesão antiga havia voltado, possivelmente pior do que antes.
Todo o progresso das últimas semanas parecia ter se perdido em questão de minutos. Doutor Augusto chegou 1 hora depois, seu rosto grave quando examinou o trovão. O cavalo permitiu o exame pacientemente, mas Clara podia ver a dor em seus olhos. "O que aconteceu?" perguntou o veterinário. "Estávamos treinando", respondeu Clara, sua voz mal acima de um sussurro. "Ele estava indo tão bem, e então..." "Vocês exageraram", disse Dr. Augusto, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. A lesão nunca cicatrizou completamente. O excesso de exercício fez com que a inflamação voltasse. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Mas ele pode se recuperar, não pode? Como da última vez?" Dr. Augusto hesitou antes de responder. "Clara, desta vez é diferente. A lesão está mais séria. Mesmo com tratamento, não sei se ele conseguirá correr novamente." "Não." Clara balançou a cabeça violentamente. "Não aceito isso. Tem que haver algo que possamos fazer." "Menina", começou João, colocando a mão no ombro da filha. "Não!" explodiu Clara, afastando-se. "Vocês estão desistindo dele, assim como todos fizeram antes. Mas eu não vou desistir." Ela correu para fora do estábulo, deixando João e Dr. Augusto trocando olhares preocupados. Encontraram-na mais tarde, sentada em um campo distante, olhando para o horizonte com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu o machuquei", disse ela quando João se aproximou. "Eu queria tanto que ele fosse perfeito que o forcei demais." "Não foi culpa sua", respondeu João, sentando-se ao seu lado. "Você deu a ele mais amor e cuidado do que qualquer pessoa em anos." "Mas não foi suficiente", soluçou Clara. "Ele confiou em mim e eu o decepcionei." Naquela noite, Clara se recusou a jantar. Ficou sentada ao lado do box de trovão, observando o cavalo deitar-se com dificuldade. A perna estava visivelmente inchada e cada movimento parecia causar dor. "Eu sinto muito", murmurou ela, estendendo a mão através das grades. "Eu sinto muito por ter sido egoísta." Trovão se aproximou lentamente, ignorando a dor para pressionar o focinho contra a palma da mão de Clara. Seus olhos, embora turvos de dor, ainda brilhavam com a mesma gentileza de sempre. "Você não está bravo comigo", percebeu ela, surpresa. "Depois de tudo isso, você ainda me perdoa." O cavalo inclinou a cabeça, como se dissesse que nunca houve nada a perdoar. Clara sentiu novas lágrimas escorrendo por seu rosto, mas desta vez não eram apenas de tristeza. "Eu não vou desistir de você", prometeu ela. "Mesmo que não possamos correr, eu vou encontrar uma maneira de ajudá-lo." Foi então que se lembrou das palavras de Dr. Augusto sobre sua mãe, sobre os métodos tradicionais de cura que ela conhecia. Talvez houvesse algo que os veterinários modernos não sabiam, algo que sua mãe teria tentado. "Dona Rosa", murmurou ela, lembrando-se da curandeira que vivia na periferia da cidade. Ela conhecia mamãe. Talvez ela possa ajudar. Pela primeira vez em horas, Clara sentiu uma fagulha de esperança. Não era muito, mas era suficiente para mantê-la lutando. Henrique observava tudo de longe, sua própria culpa pesando sobre ele como uma pedra. Ele havia começado aquela situação como uma crueldade, e agora uma menina inocente estava sofrendo por causa de suas ações. "Eu fiz isso", murmurou ele para si mesmo. "Eu causei toda essa dor." A corrida estava a apenas 2 semanas de distância, mas pela primeira vez desde que havia mudado de ideia, Henrique se perguntou se seria melhor cancelar tudo. Mas algo lhe dizia que Clara nunca permitiria isso. Ela lutaria até o fim, mesmo que isso significasse carregar Trovão nos braços até a linha de chegada. Dona Rosa vivia numa casa pequena e simples na periferia da cidade, cercada por um jardim que parecia ter saído de um conto de fadas. Ervas medicinais cresciam em canteiros organizados, suas folhas exalando aromas que Clara nunca havia sentido antes.
A mulher de cabelos brancos e mãos calejadas recebeu Clara e João com um sorriso caloroso que imediatamente trouxe conforto. "Olha, você é igualzinha à sua mãe", disse Dona Rosa, examinando o rosto de Clara com olhos que pareciam ver além da superfície. Maria tinha essa mesma determinação nos olhos quando se tratava de ajudar os animais. "A senhora realmente conhecia minha mãe?", perguntou Clara, sentindo uma conexão com o passado que nunca havia experimentado. "Conhecia e muito bem", respondeu Dona Rosa, indicando para que se sentassem em cadeiras de madeira sob uma árvore frondosa. "Ela vinha aqui sempre que os veterinários diziam que não havia mais nada a fazer. E sabe de uma coisa? Ela salvou mais cavalos do que qualquer doutor formado." João se inclinou para a frente, interessado. "Ela nunca me contou sobre isso." "Maria era discreta", explicou Dona Rosa. "Não queria que as pessoas pensassem que ela estava competindo com os veterinários. Mas ela tinha um dom especial, uma conexão com os animais que vinha do coração." Clara sentiu lágrimas brotando em seus olhos. "Eu tenho esse dom também." Dona Rosa estudou a menina cuidadosamente. "Menina, você passou semanas cuidando de um cavalo que todos consideravam perdido. Você o fez lembrar de quem ele era, devolveu a ele a vontade de viver. Se isso não é um dom, eu não sei o que é. Mas ele está machucado de novo", disse Clara, sua voz quebrando. "Eu forcei demais. E agora ele não consegue nem andar direito." "Conte-me tudo", pediu Dona Rosa, sua voz gentil, mas firme. Clara narrou toda a história, desde o primeiro encontro com Trovão até a recaída devastadora. Dona Rosa ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre os sintomas, sobre como o cavalo reagia a diferentes tratamentos. "Interessante", murmurou ela quando Clara terminou. "Muito interessante. Pode ajudá-lo?", perguntou Clara, não conseguindo disfarçar o desespero em sua voz. Dona Rosa se levantou e caminhou até um canteiro específico, onde crescia uma planta que Clara não reconheceu. "Sua mãe me falou sobre um cavalo assim uma vez. Lesão antiga, inflamação crônica, dor que vinha e ia como as marés." "O que ela fez?" "Ela usou uma combinação de tratamentos que aprendi com minha avó, que aprendeu com a dela. Conhecimento que passa de geração em geração. Não está em nenhum livro de veterinária." Dona Rosa começou a colher diferentes ervas, explicando cada uma. Arnica para reduzir a inflamação, cavalinha para fortalecer os ossos, calêndula para acelerar a cicatrização. Mas o mais importante não são as plantas. "O que é então?" "É a forma como você aplica, a intenção que você coloca no tratamento. Sua mãe dizia que as plantas sozinhas não curam, elas apenas amplificam o poder do amor." João observava tudo com ceticismo crescente. Dona Rosa, com todo respeito, "Isso parece o quê? Superstição?", interrompeu a curandeira com um sorriso. "João, eu tenho 82 anos. Já vi médicos salvarem vidas com cirurgias milagrosas e também vi curandeiros curarem com ervas e orações. A verdade é que a cura vem de muitos lugares." Ela se virou para Clara. "Mas eu preciso ser honesta com você, menina. Este tratamento não é garantia. Pode funcionar, pode não funcionar, e mesmo que funcione, talvez não seja tempo para a corrida." "Eu quero tentar", disse Clara sem hesitar. "Mesmo que não dê tempo para a corrida, eu quero que Trovão fique sem dor." Dona Rosa sorriu, claramente impressionada com a resposta. Sua mãe teria dito a mesma coisa. "Muito bem. Então vamos começar." Elas passaram o resto da tarde preparando os remédios. Dona Rosa ensinou Clara como fazer cataplasmas com as ervas, como preparar chás medicinais que poderiam ser adicionados à água de Trovão e como fazer massagens específicas que ajudariam a circulação. "Isso deve ser feito 3 vezes ao dia", explicou ela, demonstrando a técnica de massagem. "De manhã, à tarde e à noite. Cada sessão deve durar pelo menos 1 hora." "1 hora?", perguntou João, preocupado. "Clara, você não pode faltar tanto à escola. Escola pode esperar", disse Clara com determinação.
Trovão não pode. Dona Rosa olhou para a menina com admiração. Você realmente é filha de sua mãe. Mas escute bem, este tratamento exige disciplina total. Não pode pular nenhuma sessão, não pode fazer pela metade. Você está disposta a isso? Estou, respondeu Clara sem hesitar. Então pegue estas ervas, disse Dona Rosa, entregando vários saquinhos. E lembre-se, não é só o que você faz, mas como você faz. Fale com ele durante o tratamento. Cante se quiser. Deixe que ele sinta seu amor através de suas mãos. Quando estavam se preparando para partir, Dona Rosa segurou o braço de Clara. Menina, posso te perguntar uma coisa? Por que esta corrida é tão importante para você? Clara pensou por um momento. No início, eu achei que era sobre ganhar, sobre mostrar que eu era capaz. Mas agora é sobre Trovão. Ele já foi um campeão e as pessoas esqueceram disso. Eu quero que eles se lembrem, mesmo que isso signifique arriscá-lo. Não, disse Clara firmemente. Se o tratamento não funcionar, se ele ainda estiver com dor, nós não vamos correr. Eu não vou machucá-lo novamente. Dona Rosa assentiu aprovadora. Agora eu sei que você realmente entende o que significa amar um animal. Vá, menina. E lembre-se, sua mãe está olhando por vocês. No caminho de volta para a fazenda, Clara apertou os saquinhos de ervas contra o peito. Papai, você acha que vai funcionar? João olhou para a filha, vendo nela a mesma determinação que havia admirado em Maria. Filha, eu aprendi uma coisa nesta vida. Às vezes, os milagres vêm disfarçados de trabalho duro e amor incondicional. Então, vamos trabalhar, disse Clara, sua voz cheia de renovada esperança. Vamos trazer Trovão de volta. Quando chegaram à fazenda, encontraram Henrique esperando no estábulo. Ele havia passado o dia todo ali, observando Trovão com uma expressão que João nunca havia visto antes, uma mistura de arrependimento e determinação. Como ele está? Perguntou Henrique quando os viu chegar. Vamos descobrir, respondeu Clara, entrando no box com os remédios de Dona Rosa. Trovão ergueu a cabeça quando a viu, seus olhos brilhando com um reconhecimento que fez o coração de Clara se apertar. Mesmo na dor, ele ainda confiava nela. Vamos tentar de novo, menino, murmurou ela, começando a preparar o primeiro tratamento. Desta vez, vamos fazer do jeito certo. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da vida de Clara. Ela acordava antes do amanhecer, corria para o estábulo e iniciava a primeira sessão de tratamento com Trovão. Suas mãos pequenas, guiadas pelas instruções de Dona Rosa, trabalhavam com uma precisão que impressionava até mesmo Dr. Augusto. Ela tem um talento natural, comentou o veterinário com João, observando Clara aplicar o cataplasma de ervas na perna de Trovão. É como se ela pudesse sentir exatamente onde o cavalo precisa de ajuda. João assentiu, orgulhoso, mas preocupado. Clara havia se dedicado tão completamente ao tratamento que mal comia ou dormia. Suas roupas estavam sempre manchadas de ervas, seus cabelos cheiravam a plantas medicinais e havia uma determinação em seus olhos que beirava a obsessão. Clara, disse ele gentilmente, você precisa descansar. Não pode continuar neste ritmo. Posso sim, respondeu ela, não tirando os olhos de Trovão. Dona Rosa disse que não posso falhar nenhuma sessão. Trovão está contando comigo. E realmente parecia estar funcionando. No terceiro dia, Trovão conseguiu apoiar um pouco mais de peso na perna lesionada. No quinto dia, ele estava caminhando pelo box sem a claudicação severa que havia apresentado. No oitavo dia, conseguiu dar alguns passos no campo aberto. É incrível, murmurou o Dr. Augusto, examinando a perna de Trovão. A inflamação diminuiu significativamente. Seja lá o que essa curandeira ensinou a ela, está funcionando. Henrique também notou a melhora. Ele havia começado a visitar o estábulo diariamente, observando Clara trabalhar com uma mistura de fascínio e arrependimento crescente.
Vê-la dedicar tanto de si mesma a um animal que ele havia abandonado era uma lição dolorosa sobre compaixão. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Perguntou ele numa manhã, surpreendendo Clara. Ela olhou para ele com cautela. Por que quer ajudar? Henrique hesitou, lutando com palavras que nunca havia precisado dizer antes. Porque eu percebo que estava errado. Sobre tudo. Sobre você, sobre Trovão, sobre o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou Clara, continuando a massagear a perna do cavalo. Isso, disse Henrique, indicando o cuidado dela com Trovão. Isso que você está fazendo. Amor incondicional. Dedicação sem esperar nada em troca. Eu nunca entendi isso antes. Clara estudou o rosto do fazendeiro, vendo ali uma sinceridade que não havia notado antes. Você pode ajudar ficando longe das pessoas que vão rir de nós na corrida. Não haverá risos, prometeu Henrique. Não se eu puder evitar. Há uma semana da corrida, Trovão havia melhorado dramaticamente. A claudicação havia quase desaparecido. Sua pelagem estava brilhante novamente. E havia uma energia em seus movimentos que lembrava seus dias de glória. Ele está pronto? Perguntou Clara para Dona Rosa, que havia vindo avaliar o progresso. A curandeira examinou Trovão cuidadosamente, testando a mobilidade da perna, observando sua postura, verificando sua resposta aos comandos. Fisicamente, ele está melhor do que eu esperava, disse ela. Mas existe uma diferença entre estar melhor e estar pronto para uma corrida. Qual é a diferença? Uma corrida não é apenas sobre velocidade, menina. É sobre resistência, sobre a capacidade de manter o desempenho sob pressão. Trovão pode estar curado, mas ainda não sabemos como ele reagirá ao estresse da competição. Clara sentiu um frio no estômago. Você acha que ele pode se machucar novamente? É possível, admitiu Dona Rosa. A lesão está tratada, mas sempre haverá uma fragilidade ali. Se ele forçar demais, se a pressão for muito intensa, então talvez não devêssemos correr, disse Clara, sua voz pequena. Essa decisão não é minha, respondeu Dona Rosa, nem sua. Na verdade, é dele. Dele. Observe-o, instruiu a curandeira. Olhe em seus olhos. Veja como ele se move, como ele responde quando você coloca a sela. Um cavalo que não quer correr vai deixar isso claro. Clara observou Trovão nas horas seguintes, prestando atenção em cada detalhe de seu comportamento. Quando ela aparecia com a sela, ele se aproximava imediatamente. Quando ela o conduzia ao campo, ele se movimentava com entusiasmo. Quando ela montava, ele se endireitava com orgulho. Ele quer correr, percebeu ela. Ele realmente quer. Então essa é sua resposta, disse Dona Rosa. Mas lembre-se, se em qualquer momento durante a corrida você sentir que ele está sofrendo, pare. Não importa o que os outros digam, não importa quão perto você esteja da linha de chegada. Pare. Eu paro, prometeu Clara. Na véspera da corrida, Clara passou a noite toda no estábulo com Trovão. Ela havia aplicado o último tratamento, havia escovado sua pelagem até que brilhasse como ouro. Havia verificado e revisado todos os equipamentos. Amanhã é o dia, murmurou ela, acariciando o pescoço do cavalo. Você está pronto? Trovão inclinou a cabeça, encostando o focinho no rosto da menina. Em seus olhos, ela viu não apenas saúde renovada, mas algo mais, uma determinação que espelhava a sua própria. Nós vamos mostrar a todos do que somos capazes, disse ela. Não por orgulho, não por vingança, mas para provar que o amor pode superar qualquer coisa. João encontrou a filha dormindo no feno, ao lado do box. Sua mão ainda estendida através das grades tocando Trovão. A cena o tocou profundamente. Ali estava sua filha, que havia transformado o abandono em amor, crueldade em compaixão. Maria, murmurou ele, olhando para o céu estrelado. Nossa filha está pronta para voar. Henrique também não conseguiu dormir naquela noite. Ficou na janela de seu quarto, olhando para os estábulos,
pensando em como uma menina de 8 anos havia conseguido fazer algo que ele nunca havia imaginado possível: transformar sua própria crueldade em algo belo. Amanhã, murmurou ele, amanhã eu vou torcer pela primeira vez na vida por alguém que eu tentei destruir. A corrida estava a apenas algumas horas de distância, e todos sabiam que não seria apenas uma competição. Seria um teste de caráter, um julgamento sobre o que realmente importa na vida e uma chance de redenção para todos os envolvidos. Clara e Trovão haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro encontro no estábulo abandonado. Agora, finalmente, teriam a chance de mostrar ao mundo que às vezes os maiores triunfos vêm dos começos mais humildes. O sol nasceu dourado naquela manhã de sábado, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam um bom presságio. Clara havia acordado antes do amanhecer, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que acordaria a fazenda inteira. Encontrou Trovão já desperto, como se ele também soubesse que aquele dia era especial. "Bom dia, campeão", murmurou ela, entrando no box. "Pronto para mostrar a todos quem você realmente é?" Trovão relinchou suavemente, empurrando o focinho contra a palma da mão dela. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que Clara não via desde as primeiras semanas juntos, mas agora havia algo mais. Uma confiança que vinha de saber que estava verdadeiramente curado. A propriedade estava em alvoroço. Pessoas chegavam de toda a região para assistir à corrida anual. Carros luxuosos se alinhavam na entrada principal, e tendas coloridas eram erguidas para acomodar os espectadores. Clara observava tudo de longe, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. "Muita gente", comentou João, aparecendo ao lado da filha com uma xícara de café fumegante. "Muito mais do que eu esperava", concordou Clara. "Parece que toda a cidade veio." De fato, a notícia sobre a menina do caseiro e o cavalo abandonado havia se espalhado como fogo. Alguns vinham por curiosidade, outros por compaixão, mas muitos vinham simplesmente para ver se um milagre era possível. Dr. Augusto chegou cedo para uma última avaliação de Trovão. "Como ele está se sentindo?", perguntou, observando o cavalo se mover pelo box. "Ele está ansioso", respondeu Clara, "mas uma ansiedade boa, como se ele estivesse lembrando de algo que amava." O veterinário conduziu um exame minucioso, verificando cada aspecto da saúde de Trovão. "Fisicamente, ele está em condições excepcionais", declarou finalmente. "Melhor do que eu pensava ser possível." "E emocionalmente?", perguntou Clara. Dr. Augusto sorriu. "Menina, esse cavalo está radiante. Você devolveu a ele não apenas a saúde, mas o propósito." Henrique se aproximou usando suas melhores roupas de corrida. Havia uma nervosidade em sua postura que Clara nunca havia visto antes. "Como vocês estão se sentindo?", perguntou ele. "Prontos", respondeu Clara simplesmente. "Eu quero que vocês saibam", disse Henrique, sua voz carregada de emoção, "que independente do resultado, vocês já venceram. Vocês me ensinaram algo que eu tinha esquecido há muito tempo." "O que foi?" "Que a verdadeira nobreza não vem do que você possui, mas do que você é capaz de dar." À medida que a manhã avançava, os outros competidores começaram a chegar. Clara observou os cavalos magníficos serem descarregados de trailers luxuosos, cada um mais impressionante que o outro. Ricardo montava Relâmpago Azul, um puro sangue que havia vencido várias corridas na capital. Camila havia trazido Estrela Brilhante, uma égua conhecida por sua velocidade. Pedro montaria Trovão Negro, um cavalo que já havia quebrado recordes regionais. "Eles são todos tão perfeitos", murmurou Clara, sentindo-se pequena de repente. "Perfeitos na aparência", corrigiu Dona Helena, que havia aparecido ao lado dela. "Mas perfeição não é apenas sobre aparência, é sobre o coração." A curandeira Dona Rosa também havia vindo, trazendo consigo uma pequena multidão de pessoas que conheciam a história de Clara e Trovão.
Metade da cidade está aqui para torcer por vocês, disse ela. A outra metade está curiosa para ver se os milagres realmente acontecem. Quando chegou a hora de preparar Trovão para a corrida, Clara sentiu suas mãos tremerem enquanto ajustava a sela. E se eu não conseguir? Perguntou para o cavalo. E se eu o decepcionar? Trovão se virou e a olhou diretamente nos olhos. Naquele momento, Clara viu algo que a tranquilizou completamente. Confiança absoluta. Ele não duvidava dela. Então, por que ela deveria duvidar de si mesma? Você está certo, murmurou ela. Nós somos uma equipe. A hora da corrida havia chegado. Os competidores se alinharam na linha de partida. Um espetáculo impressionante de cavalos e cavaleiros em suas melhores formas. Clara, em sua roupa simples mas limpa, montada em Trovão, que, apesar de sua beleza renovada, ainda parecia modesto comparado aos outros cavalos. Senhoras e senhores, anunciou o locutor, bem-vindos à corrida anual da região. Hoje temos 7 competidores, incluindo nossa surpresa desta temporada. Clara, de 8 anos, montando Trovão. Houve murmúrios na multidão, alguns de admiração, outros de ceticismo, mas todos de interesse genuíno. Henrique se posicionou na linha de largada, levantando a bandeira. Competidores, preparem-se, gritou ele. Clara sentiu Trovão se tensionar sob ela. Todos os músculos do cavalo se preparando para explodir em movimento. Ela podia sentir a energia contida do animal. Décadas de instinto e treinamento se concentrando naquele momento. Prontos! Gritou Henrique, a bandeira tremulando no ar. O mundo pareceu parar. Clara ouviu seu próprio coração batendo. Sentiu a respiração de Trovão se sincronizar com a sua. Percebeu que toda a sua vida a havia levado a esse momento. Agora! Gritou Henrique, baixando a bandeira. A linha de partida explodiu em movimento. 7 cavalos arrancaram simultaneamente, seus cascos criando uma nuvem de poeira que se ergueu como uma cortina. Clara sentiu Trovão saltar para frente com uma força que a surpreendeu. Não era apenas velocidade, mas uma alegria pura de correr novamente. No início, eles ficaram no meio do pelotão, Trovão encontrando seu ritmo enquanto os outros cavalos estabeleciam suas posições. Clara podia ouvir a multidão gritando, mas seus sons se misturavam em um rugido indistinto. Vamos, menino, murmurou ela, inclinando-se sobre o pescoço de Trovão. Mostre a eles do que você é capaz. Como se tivesse ouvido suas palavras, Trovão começou a acelerar. Não abruptamente, mas com uma determinação crescente que Clara podia sentir em cada passada. Eles começaram a passar os outros cavalos, um por um, cada ultrapassagem sendo recebida com gritos de surpresa e encorajamento da multidão. Incrível! Gritou o locutor. Trovão está se movendo como se tivesse 20 anos a menos. Na metade da corrida, Clara e Trovão estavam em terceiro lugar, logo atrás de Ricardo e Pedro. Ela podia ver a surpresa nos rostos dos outros competidores. Podia sentir a tensão crescente da corrida. Foi então que Pedro tentou uma manobra arriscada, forçando seu cavalo a uma velocidade que Clara sabia ser insustentável. Trovão Negro respondeu magnificamente no início, mas Clara podia ver os sinais de fadiga começando a aparecer. Não force, murmurou ela para Trovão. Deixe que venham até nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos últimos 500 metros, quando os outros cavalos começaram a mostrar sinais de cansaço, Trovão parecia estar apenas começando. Sua passada se alongou, sua velocidade aumentou, e Clara sentiu como se estivessem voando. Eles estão fazendo isso, gritou o locutor, sua voz quase inaudível sobre o rugido da multidão. Trovão está ultrapassando todos. Quando cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar, Clara não conseguiu acreditar no que havia acontecido. Eles haviam vencido, contra todas as probabilidades. Contra todas as expectativas, eles haviam vencido. A multidão explodiu em aplausos. Pessoas choravam, gritavam, se abraçavam.
Henrique estava parado no meio da pista, lágrimas escorrendo por seu rosto, finalmente compreendendo o que havia tentado destruir. Clara desmontou e abraçou Trovão, ambos respirando pesadamente, mas radiantes de alegria. "Nós conseguimos", murmurou ela. "Nós realmente conseguimos." O cavalo inclinou a cabeça como se dissesse: "Eu sempre soube que conseguiríamos." A cerimônia de premiação foi um momento surreal para Clara. Ela estava parada no centro da pista, ainda vestindo sua roupa simples, enquanto centenas de pessoas aplaudiam e gritavam seu nome. Trovão, ao seu lado, parecia compreender a magnitude do momento, mantendo a cabeça erguida com uma dignidade que falava de sua linhagem nobre. "Senhoras e senhores", anunciou o locutor, sua voz carregada de emoção, "nossa campeã deste ano é Clara, de 8 anos, montando Trovão." A multidão explodiu em aplausos renovados. Clara viu rostos conhecidos na arquibancada, Dona Rosa com lágrimas nos olhos, os trabalhadores da fazenda gritando de alegria, Dr. Augusto balançando a cabeça em admiração. Mas foi quando seus olhos encontraram os de seu pai que ela sentiu o verdadeiro peso de sua conquista. João estava chorando abertamente, sem se importar com quem pudesse vê-lo. Ele havia passado anos se preocupando com o futuro da filha, questionando se ela teria as mesmas oportunidades que outras crianças. Agora, vendo-a receber o troféu de campeã, ele percebeu que Clara não precisava das mesmas oportunidades. Ela criava as suas próprias. "Papai!" gritou ela, correndo em direção a ele assim que a cerimônia oficial terminou. "Nós conseguimos!" João a levantou nos braços, girando-a no ar enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. "Você conseguiu, minha filha. Você e Trovão fizeram algo que eu nunca pensei ser possível." "Não foi só eu", disse Clara, olhando para Trovão que havia sido cercado por admiradores. "Foi todo mundo. Você, Dona Rosa, Dr. Augusto, todos os trabalhadores, até mesmo o Sr. Henrique." Falando de Henrique, o fazendeiro se aproximou lentamente, sua expressão uma mistura complexa de arrependimento, admiração e algo que parecia humildade genuína. A multidão abriu caminho para ele, alguns sussurrando curiosos sobre o que ele diria. "Clara", disse ele, sua voz quase inaudível sobre o barulho da celebração. "Posso falar com você?" Clara assentiu, caminhando com ele para um lugar mais reservado. João os seguiu, pronto para proteger a filha se necessário, mas algo na postura de Henrique sugeria que não havia mais perigo. "Eu preciso pedir desculpas", começou Henrique, ajoelhando-se para ficar na altura de Clara. "Não apenas por ter tentado humilhá-la, mas por ter esquecido de algo fundamental sobre mim mesmo." "O que foi?" "Que eu costumava ser uma pessoa melhor", disse ele, sua voz quebrando. "Quando era jovem, eu também tinha sonhos. Eu também acreditava que o amor e a determinação podiam superar qualquer coisa, mas com o tempo, o dinheiro e o poder me fizeram esquecer disso." Clara estudou o rosto do homem, vendo ali uma sinceridade que não havia notado antes. "E agora você se lembra?" "Agora eu me lembro", confirmou ele. "Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar. Você deu amor incondicional a um cavalo que eu havia abandonado, e ele respondeu se tornando um campeão novamente." "Trovão sempre foi um campeão", corrigiu Clara gentilmente. "Ele só precisava de alguém que acreditasse nele." "Assim como você", disse Henrique. "Você sempre foi especial, Clara." "Eu é que fui cego demais para ver." Henrique se levantou e se dirigiu à multidão, sua voz carregando por toda a propriedade. "Amigos, gostaria de fazer um anúncio." A conversa cessou, todos os olhos se voltando para ele. "Hoje presenciamos algo extraordinário. Não apenas uma vitória em uma corrida, mas uma vitória do espírito humano. Clara nos ensinou que não importa de onde venhamos, não importa quão humildes sejam nossos começos, com amor, determinação e coragem, podemos alcançar qualquer coisa.
A multidão aplaudiu, mas Henrique continuou. Por isso, quero anunciar que estou estabelecendo uma fundação em nome de Clara e Trovão. Uma fundação que dará oportunidades para crianças como ela, que têm sonhos maiores que suas circunstâncias. Clara arregalou os olhos. Uma fundação? Sim, disse Henrique, sorrindo pela primeira vez em semanas. Um lugar onde crianças podem aprender sobre cavalos, sobre responsabilidade, sobre como transformar amor em ação. E quem melhor para dirigir isso do que você e seu pai? João ficou sem palavras. Senhor Henrique, nós não sabemos como. Aceitem, interrompeu Henrique. Deixem-me fazer isso. Deixem-me transformar minha crueldade em algo belo. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara. E Trovão, o que acontece com ele? Trovão, disse Henrique, olhando para o cavalo magnífico. Vai viver o resto de sua vida sendo tratado como o campeão que sempre foi. Ele terá o melhor cuidado, o melhor estábulo e, mais importante, ele terá você. Ele é meu? Perguntou Clara, mal conseguindo acreditar. Sempre foi, respondeu Henrique. Eu apenas demorei para perceber isso. Os outros competidores se aproximaram, liderados por Ricardo, Camila e Pedro. Clara se encolheu ligeiramente, lembrando-se de como eles haviam zombado dela semanas atrás. A Clara, disse Ricardo, estendendo a mão. Quero pedir desculpas por como te tratei. Você nos ensinou uma lição importante sobre subestimar as pessoas. Você foi incrível, acrescentou Camila. Tanto você quanto Trovão, nunca vi nada igual. Pedro assentiu. Meu pai sempre diz que a verdadeira competição é consigo mesmo. Hoje você mostrou o que isso significa. Clara apertou as mãos de cada um, vendo neles não mais os meninos arrogantes que a haviam intimidado, mas jovens que também estavam aprendendo lições importantes sobre humildade e respeito. Doutor, Augusto se aproximou, carregando uma pequena placa dourada. Isso é para Trovão, disse ele, para lembrá-lo de que ele é oficialmente Tempestade Dourada novamente. Campeão de 2025. Tempestade Dourada, repetiu Clara, acariciando o pescoço do cavalo. Você gosta desse nome? Trovão relinchou suavemente, como se aprovasse a restauração de sua identidade verdadeira. Dona Rosa se aproximou, seus olhos brilhando com orgulho. Sua mãe estaria muito orgulhosa, murmurou ela. Você honrou a memória dela de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Eu senti ela comigo, disse Clara. Durante toda a corrida, eu senti como se ela estivesse me guiando. Ela estava, confirmou Dona Rosa. O amor nunca morre, menina. Ele apenas encontra novas formas de se manifestar. Quando a multidão finalmente começou a se dispersar, Clara se encontrou sozinha com Trovão no estábulo. O cavalo parecia cansado, mas satisfeito, como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente sido removido. Nós fizemos, menino, murmurou ela, escovando sua pelagem dourada. Nós mostramos a todos que os sonhos podem se tornar realidade. Trovão inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com um contentamento que Clara nunca havia visto antes. Era a expressão de um cavalo que havia encontrado seu lugar no mundo novamente. Amanhã, disse ela, amanhã vamos começar a ajudar outras crianças a encontrar seus próprios sonhos. Mas hoje nós apenas celebramos o fato de que, às vezes, só às vezes, os finais felizes realmente acontecem. Do lado de fora, Henrique observava a cena pela janela, finalmente compreendendo que a verdadeira vitória não era sobre vencer corridas, mas sobre tocar corações e transformar vidas. Ele havia começado aquela jornada querendo humilhar uma criança inocente. Agora, ela havia se tornado sua professora, mostrando-lhe que a redenção era possível para qualquer um disposto a aprender. 6 meses se passaram desde aquela tarde dourada que mudou tudo.
Clara acordou naquela manhã de primavera como sempre fazia, com o som suave dos cavalos se movendo nos estábulos novos e modernos que Henrique havia construído para a fundação. O lugar que antes era um depósito abandonado, agora abrigava 20 crianças de toda a região, cada uma com sua própria história de sonhos e determinação. "Bom dia, Tempestade", disse ela, usando o nome completo que Trovão havia recuperado. O cavalo, agora com 8 anos e em sua melhor forma, relinchou alegremente ao vê-la. Sua pelagem dourada brilhava sob a luz matinal e seus olhos carregavam a serenidade de quem havia encontrado seu verdadeiro propósito. "Pronto para mais um dia de trabalho?", perguntou ela, abrindo o portão do estábulo. Trovão não era mais apenas seu cavalo. Ele havia se tornado o coração da fundação, o professor gentil que ajudava crianças tímidas a encontrar confiança, o amigo paciente que escutava segredos sussurrados e o guardião que protegia sonhos frágeis. Clara caminhava pelos corredores da fundação, observando as mudanças que haviam transformado não apenas o lugar, mas toda a comunidade. Maria, uma menina de 7 anos que havia chegado muda de trauma, agora tagarelava alegremente enquanto escovava a Estrela, uma égua aposentada que havia se tornado sua melhor amiga. Pedro, um menino de 10 anos que havia perdido a confiança após um acidente, cavalgava com segurança crescente sob a orientação paciente de João, que havia se tornado o diretor da fundação. "Como eles estão hoje?", perguntou o Dr. Augusto, que agora visitava a fundação 3 vezes por semana, oferecendo seus serviços gratuitamente. "Cada dia melhor", respondeu Clara, observando um grupo de crianças trabalhando juntas para preparar o almoço dos cavalos. "Ontem, o Miguel conseguiu montar sozinho pela primeira vez. E a Sofia está ensinando a Amanda a fazer tranças na crina da Luna. E você?", perguntou o veterinário, estudando Clara com olhos experientes. "Como está se adaptando a ser uma professora?" Clara sorriu. Um sorriso que havia amadurecido nos últimos meses sem perder sua doçura essencial. "Eu aprendo tanto quanto ensino. Cada criança que chega aqui me mostra uma nova forma de ver o mundo." Era verdade. Clara havia descoberto que sua verdadeira vocação não era ser uma campeã de corridas, mas sim uma ponte entre cavalos e crianças que precisavam de cura. Ela havia desenvolvido uma intuição quase sobrenatural para combinar a criança certa com o cavalo certo, criando parcerias que floresciam em confiança e amor mútuo. Henrique apareceu na porta do estábulo, carregando uma pilha de cartas. Sua transformação nos últimos meses havia sido tão dramática quanto a de Trovão. O homem arrogante e cruel havia se tornado um defensor apaixonado das crianças menos favorecidas, dedicando não apenas seu dinheiro, mas seu tempo e energia para fazer a fundação funcionar. "Mais pedidos?", disse ele, mostrando as cartas. "Família de 3 cidades diferentes, querendo saber se podemos ajudar seus filhos." "Sempre podemos ajudar", respondeu Clara automaticamente. Depois fez uma pausa. "Mas talvez seja hora de expandir." Henrique assentiu. "Eu estava pensando a mesma coisa. Que tal criarmos outras fundações, uma em cada região, com você dirigindo todas?", perguntou Clara. "Não", disse Henrique, surpreendendo-a. "Com você dirigindo todas. Eu serei apenas o financiador. Você é quem tem o dom." Clara olhou para Trovão, que havia se aproximado como se quisesse participar da conversa. "O que você acha, amigo? Pronto para viajar e conhecer mais crianças?" O cavalo inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com o que Clara havia aprendido a reconhecer como aprovação. Dona Rosa chegou para sua visita semanal, trazendo consigo um cesto de ervas frescas e um sorriso caloroso. "Como está minha menina favorita?", perguntou ela, abraçando Clara. "Crescendo", respondeu Clara, e realmente estava. Nos últimos meses,
Ela havia se tornado mais alta, mais confiante, mais sábia. Mas o que mais impressionava a todos era como ela havia mantido sua gentileza essencial, sua humildade natural, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas. Sua mãe estaria orgulhosa, disse Dona Rosa, como sempre fazia. Você pegou o dom dela e o transformou em algo ainda maior. Eu sinto ela comigo todos os dias, respondeu Clara, especialmente quando estou com os cavalos doentes ou assustados. É como se ela estivesse guiando minhas mãos. Dona Helena apareceu, agora oficialmente a coordenadora educacional da Fundação. Clara, preciso falar com você sobre o programa de leitura, disse ela. As crianças estão lendo para os cavalos e os resultados são extraordinários. Era uma das inovações de Clara. Ela havia percebido que cavalos eram ouvintes excepcionais e crianças com dificuldades de leitura se sentiam mais confortáveis praticando com eles do que com adultos. O programa havia se tornado tão bem-sucedido que escolas de toda a região estavam interessadas em implementá-lo. Que tipo de resultados? Perguntou Clara, sempre interessada em melhorar. O índice de leitura das crianças melhorou 300% desde que começamos, explicou Dona Helena. Mas mais importante, a confiança delas aumentou dramaticamente. Clara assentiu, satisfeita, mas não surpresa. Ela havia aprendido que cavalos tinham um poder quase mágico de curar não apenas corpos, mas também espíritos feridos. Quando a tarde chegou, Clara se encontrou no mesmo lugar onde tudo havia começado. O campo verde onde ela e Trovão haviam treinado pela primeira vez. O cavalo pastava tranquilamente, ocasionalmente levantando a cabeça para verificar se ela ainda estava ali. Lembra quando pensei que tudo o que eu queria era ganhar uma corrida? Perguntou ela para Trovão. Agora percebo que a corrida era apenas o começo. João se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Pensando no futuro? Perguntou ele. E pensando no presente? Respondeu Clara. Em como tudo mudou, em como uma coisa levou a outra. Arrependimentos? Perguntou João. Nenhum, disse Clara imediatamente. Cada momento difícil, cada lágrima, cada desafio, tudo valeu a pena para chegar aqui. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o pôr do sol pintar o céu de dourado. A mesma cor da pelagem de Trovão, a mesma cor dos sonhos que se tornam realidade. Papai, disse Clara finalmente. Você acha que mamãe sabia? Quando ela me ensinou a amar os cavalos, você acha que ela sabia o que isso se tornaria? João sorriu, passando o braço pelos ombros da filha. Acho que ela sabia que você tinha um coração grande o suficiente para mudar o mundo, um cavalo de cada vez. Henrique se aproximou, hesitante como sempre, quando interrompia seus momentos familiares. Posso me juntar a vocês? Perguntou. Claro, respondeu Clara, fazendo espaço no banco improvisado onde estavam sentados. Henrique se sentou, olhando para o horizonte. Eu estava pensando sobre aquele primeiro dia, disse ele, quando você me pediu para participar da corrida. Se eu soubesse então o que sei agora, você teria dito sim imediatamente, completou Clara. Mas então não teria aprendido nada. Sabedoria de uma criança de 8 anos, murmurou Henrique, balançando a cabeça. Ou talvez você tenha crescido mais do que eu percebi. Nós todos crescemos, disse Clara. Você, eu, Trovão, até mesmo as pessoas que vieram assistir à corrida. Às vezes, são os momentos mais difíceis que nos ensinam as lições mais importantes. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, Clara se levantou e caminhou até Trovão. O cavalo ergueu a cabeça, aproximando-se dela com a familiaridade de anos de companheirismo. Obrigada, murmurou ela, abraçando o pescoço do cavalo, por me ensinar que sonhos não são sobre chegar a algum lugar, mas sobre quem nos tornamos no caminho. Trovão inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia transcender sua natureza animal. Em seus olhos,
Clara viu refletida toda a jornada que haviam compartilhado, desde aquele primeiro encontro no estábulo abandonado até este momento perfeito sob as estrelas. "Pronto para amanhã?" perguntou ela. Trovão relinchou suavemente, como se dissesse que estava pronto para qualquer aventura que o futuro pudesse trazer, desde que fosse ao lado dela. Clara sorriu, sentindo uma paz profunda se estabelecer em seu coração. Ela havia começado como uma menina com um sonho impossível. Agora era uma jovem com um propósito claro: usar o poder do amor incondicional para transformar vidas, uma criança e um cavalo de cada vez. O menino que havia tentado humilhá-la havia se tornado seu maior aliado. O cavalo, que todos consideravam inútil, havia se tornado um símbolo de esperança. E ela, a menina que parecia ter tão pouco, havia descoberto que sempre teve tudo de que precisava. Às vezes, os finais mais felizes nascem dos começos mais difíceis. E às vezes, tudo o que precisamos para mudar o mundo é coragem suficiente para acreditar que podemos fazer a diferença. Clara e Trovão caminharam juntos de volta para o estábulo. Duas almas que haviam encontrado uma na outra o que o mundo havia tentado negar a ambos: a chance de serem exatamente quem foram destinados a ser.